E a Regina vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O nosso preparo de hoje é do livro Vida Feliz. E Joana nos traz o seguinte: o amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica, libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. É isso aí, né? O amor realmente, o amor verdadeiro, é um tônico para a nossa vida. Joana aqui está se referindo realmente ao amor entre dois seres. E ela nos faz aqui diferenciar o amor da paixão. Na verdade, a paixão é um sentimento que escraviza. Nem mesmo só entre dois seres, mas qualquer coisa que você faz com uma paixão desvairada, ela acaba te conduzindo para o sofrimento, não é? Eu vi uma declaração, por acaso até de um padre, onde ele faz uma comparação, eu achei muito interessante para trazer para o preparo de hoje. Ele diz assim, ele diz que o amor é fogo a lenha e que a paixão é fogo do álcool. Ou seja, o amor, que é o fogo a lenha, a gente pode alimentar, né? A gente pode colocar mais madeira para poder aquele fogo permanecer, ou seja, o fogo durável. A comparação do álcool, o fogo do álcool é um fogo que não dura. E se você injeta mais álcool ali naquele fogo, pode causar uma explosão e a gente pode se machucar. Então, eu achei super interessante essa colocação, essa comparação, eu quis trazer para vocês, achei muito boa mesmo. Então, gente, a paixão, ela traz o quê? Ela faz a pessoa cometer desatino. Mas nós, no estágio em que nós estamos, no estágio em que nós nos encontramos, a gente já consegue identificar o que é o amor e o que é a paixão. E a paixão, ela escraviza. Então, nós não podemos realmente permitir sermos escravizados nem escravizar ninguém. O amor só traz beleza, só traz alegria, só traz felicidade. O amor não faz sofrer, o amor faz crescer. Porque quando a gente ama, a gente está feliz, o amor é durável, e a paixão, não. A paixão é um sentimento menor, infelizmente. E nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio para controlar esse sentimento que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas nós já podemos modificar esse tipo de sentimento e tentar sublimar isso, canalizar para o amor, para que ele seja durável e para que ele seja motivo de felicidade, de alegria e de crescimento. É essa lição que Joana traz para nós. Tenhamos todos uma boa palestra, que Jesus abençoe a todos nós. Jesus, bondoso mestre, amigo, que nos abençoa nesta tarde de hoje, nos envolvendo em amor, serenando os nossos corações e nos trazendo ao despertar das consciências. Pedimos, Senhor, que nos auxilie para que possamos nos fortalecer nesta tarde e noite, para que as nossas energias sejam reabastecidas para o decorrer da semana na superação dos desafios
e através do aprendizado que o Marcelo Alves, Marcelo Alves, amigo querido, nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Já falei que você tem que mudar para Barra. Tá vendo só? A gente pede para o pessoal que estão nas outras salas, por favor, paciência, porque cada momento que dá esses apagões aí de energia aqui na rua, que para a energia aqui, demora um tempinho para retornar a imagem pelo TriCaster, que é um aparelho que transmite, que faz a transmissão. Tá? Então, a gente pede... É isso? Tá legal? Ah, tá. Então, é isso. Então, vamos lá, Marcelo. Bom. Boa tarde a todos. Que nós possamos nos sentir em paz nesses instantes, que estaremos juntos, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Joana de Ângeles e tantos outros espíritos, principalmente os nossos guias, esses amigos valorosos que nos acompanham na encarnação e que torcem pela nossa vitória, por tudo que de melhor possa acontecer na nossa vida. Então, que nós possamos nos lembrar desses amigos queridos que se encontram ao nosso lado. Com certeza, nesse ambiente da Casa Espírita, eles conseguem se aproximar de nós e efetivamente, né, trazer para o nosso coração alguns sentimentos, alguns pensamentos, alguns valores que no dia a dia, no decorrer do dia a dia, nós nos afastamos. Então, por isso, nós acabamos sofrendo um pouquinho mais. Então, quando viemos à Casa Espírita, nós nos damos a essa oportunidade. É claro que a Casa Espírita é também formada de gente, encarnados, não é? E todos os encarnados que aqui estão trabalhando, né, passam também pela mesma situação. Mas nós falamos do ponto de vista espiritual. Com certeza, os espíritos que aqui trabalham são espíritos de bom para cima, né? Superiores, espíritos muitas vezes como nós, mas já arrependidos das situações empreendidas na encarnação passada. Então já tem a proposta de trabalhar, então estão trabalhando. Então são esses espíritos que vão nos auxiliar. Então, que nós aproveitemos esse momento. O estudo dessa tarde é do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 27, que fala justamente do que mais nós vamos necessitar nessa tarde fazer. Pedir e obtereis. Né? Então, nós vamos precisar pedir, pelo menos, no mínimo, que a luz não vá embora. Não é? E se ela não for, a gente vai estar obtendo o que nós pedimos. E isso já é um grande ensinamento para a gente, não é? Porque todo esse capítulo está voltado justamente para isso. Não importa as nossas palavras, importa é a movimentação da nossa vontade nessas palavras. Então, essa questão da prece, do pedir, do solicitar ao mais alto, do pedir a Deus mesmo, né? Ao longo de muito tempo, foi distorcida, não é? A gente pensava que simplesmente Deus, por ser Deus, podia fazer qualquer coisa. Ele até pode, mas ele não faz. Por que será que Deus não faz tudo que a gente quer? Não é? Isso, muitas vezes, entra num conflito muito grande interno nosso. Não é? Quando a gente estuda o que é Deus, inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, onipresente, onisciente, é o amor, é a vontade, é a justiça. Então, fica para nós um pouco difícil acreditar,
não é? Que em alguns momentos Deus não fará nada para que nós obtenhamos algo. Porque faz parte desse nosso crescimento. Deus nos criou justamente para isso, para aprendermos a fazer algo, ou seja, a construirmos o nosso próprio futuro. Então, a nossa vida foi dada por Deus. Os recursos para viver foram dados por Deus. Mas a manutenção, o usufruto disso faz parte da nossa competência, não é? Então, o tempo todo, pela mensagem do Cristo, ele sempre mostrou isso. Quando falava, pedi e obtereis, batei e a porta se vos abrirá, né? Buscai e achareis, vai, a tua fé te curou, sempre mostrando que é preciso a gente entender que tem a nossa participação. Quando se fala de enfermidade, de doença, para se curar, nós precisamos considerar, sobretudo, primeiramente, a autocura. Nem Jesus cura a gente se a gente não quiser. Poder para isso ele tem. Sempre a gente precisa lembrar disso, não é? Claro que um espírito superior, um espírito perfeito, como Jesus é, ele tem muitas aptidões, claro que sim. Mas ele espera que nós compreendamos que nossa vida está nas nossas mãos. Então, sempre nesse questionamento, né, do que a gente pode pedir, do que a gente deve pedir, é preciso realmente pedir? Deus não sabe de tudo? Deus não sabe que eu sofro? Ele sabe dos meus problemas. Ele sabe do que eu preciso. Para que eu vou pedir? É um pensamento que corre, muitas vezes, em nós. Então, o que acontece? A gente deixa de se estimular justamente em querer algo. Olha, isso parece muito estranho, mas é verídico e verdadeiro. Por isso, a Inarci estava aqui anunciando que tem um estudo sobre a depressão. Não é? A depressão, entre inúmeros outros fatores, ela é principalmente porque falta vontade. Então, se falta vontade, e aí os motivos são os mais variados, mas o que acontece é que falta a vontade, não é? E Leon Denis lembra para a gente no Problema do Ser que a vontade é a nossa maior potência, é o maior tesouro que a gente tem. Se falta vontade, falta tudo. Ninguém pode fazer nada. Por isso que a gente sofre. Quando, por exemplo, a gente tem uma enfermidade que tem como origem principal a falta da vontade. Não é? Então, quando se fala de enfermidade, é preciso entender que quem fica doente é o espírito, não é? E se nós espíritos estamos enfermos, doentes, isso é uma consequência, isso é um efeito. Na verdade, a doença, ela é a exteriorização de uma causa. Então, o espírito é que adoece, ele precisa ser curado. E para ser curado, ele precisa querer ser curado. Não é? E sobre que ponto de vista? Ora, nós descobrimos que não somos seres materiais, somos seres espirituais, que momentaneamente atravessamos a experiência de estarmos na vestimenta carnal. Então, se a doença está no corpo físico, e se o corpo físico, muitas vezes ou algumas vezes, não pode ser curado, mas eu, espírito, quero ser curado. E até nessa vontade, né, excessiva, de repente eu consigo até modificar
algumas moléculas e, quem sabe, pelo menos uma estabilização orgânica. Então, esse é um pensamento, né, uma visão que modifica muita coisa. Então, tira o aspecto de castigo, não é? Ninguém está doente porque está sendo castigado. Tira também o aspecto do milagre, não é? Ninguém vai ficar curado do nada. Tem que haver um movimento. Tem que haver um movimento. Então, isso é aprendizagem para a gente. Não é? Não é simplesmente a gente decorar uma meia dúzia de palavras e rezar que vai adiantar. A gente tem que saber o que se movimenta nesse momento. Então, é o grande trunfo que a gente tem, que muitas vezes, por estarmos cansados, sobrecarregados, desiludidos, deixamos de utilizar essa ferramenta que é fabulosa na ajuda de nós próprios, que é a prece, a oração. O Inácio Bittencourt, que é um espírito amigo, que nos orienta lá no Leon Denis, e em outras casas também, ele uma vez nos ensinou que essa prece, essa oração que a gente faz, mesmo no meio espírita, é simplesmente um ato de disciplina. Porque, na verdade, o que deve existir é um estado de prece. E um estado de prece, não necessariamente eu emito palavras, mas as minhas atitudes, elas denotam tudo o que a prece representa. A prece não é uma evocação, a prece é uma invocação. Que diferença existe nessas palavras? A evocação é um chamado de quem vai poder estar aqui do meu lado presencialmente, fisicamente. Então, a prece é direcionada a Deus. Deus é um ser imaterial. Então, Deus não vai estar aqui do meu lado como eu estou convencionalmente achando que Ele possa estar. Não é? Então, todos esses que eu clamo para me ajudar, não é? Do ponto de vista de Jesus, de Deus, eu estou invocando, eu estou fazendo uma invocação, e a prece é isso, porque todas as nossas preces, pelo menos deveriam ser um ato de invocação, ou seja, deveriam ser primeiramente direcionadas a Deus. Mas Deus é imaterial, está distante de mim, eu sou tão inferior que eu estou longe de Deus. Como é que Deus vai escutar a minha prece? Pois é, todas as preces sinceras chegam a Deus, como não me perguntem. Porque se eu soubesse o mecanismo, eu estava lá. Né? Chegam a Deus. E aí o que a gente sabe? Que existem trabalhadores espirituais, né, hierarquicamente evoluídos, que cada um vai passando um para o outro. E assim chega a Deus. A minha prece lá, né, recolhido no meu canto, sinceramente orando, com sentimento, né, chega a Deus. Por quê? Porque eu o invoquei. Agora, eu evoco a minha tia, a minha avó, o meu pai, a minha mãe, porque esses fazem parte da minha faixa vibratória. Esses podem ficar aqui ao meu lado, mesmo sem corpo físico, e se comunicarem comigo. Por isso eu não posso fazer da prece uma evocação. Como é que eu vou pedir certas coisas à minha mãe, por exemplo, se de repente ela não vai poder me ajudar? Mas Deus ajuda sempre, à medida que nós solicitamos. Às vezes a gente carrega um sentimento de menos-valia e a gente não faz prece. Por quê? Porque a gente faz o exame interior
que o amigo ali disse assim, pelo menos a gente vai se conhecer, não é isso? Mais ou menos o que ele disse. Então a gente, quando se conhece, às vezes não gosta muito do que viu. Não é? Quando se analisa interiormente, mas com verdade, muitas vezes a gente não fica satisfeito. E aí se julga que não tem condições de receber nada de positivo. Então não ora, não reza, porque eu sou o pior dos piores. E aí isso é um dos piores castigos que a gente pode aplicar a nós próprios, porque isso é uma autoflagelação, não é? A gente vai vivendo na força mesma das coisas, sem colocar em proveito nosso essa potência que Leon Denis diz que é fabulosa, que é a vontade. Então, para caminhar, claro que a gente tem a lei do progresso nos impulsionando, quer queiramos ou não crescer. Se a gente tem vontade ou não de crescer, a lei do progresso fará com que a gente cresça. Teremos impulsos. E esses impulsos nem sempre são muito agradáveis. Mas a gente cresce. Isso é para que a gente cresça. Porque inerte ninguém pode ficar. Porque não faz parte do objetivo de Deus criar-nos para que a gente ficasse inerte. Independente dessa nossa vontade, a gente cresce. Só que Deus quer que nós desenvolvamos a potência que existe na gente, herança dele, que colocou justamente para isso. Frente às lutas e dificuldades, que nós conseguíssemos criar vontade suficiente de nos tornarmos corajosos e assim continuarmos. Desistir é a opção mais fácil que existe. O que tem de mais fácil na vida é desistir. Mas quem disse que esse é o objetivo da nossa encarnação? E eu estou falando baseado num conceito doutrinário. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? É fazer o nosso papel e descobrir o que cabe a cada um de nós. No mundo material, no mundo onde a materialidade ainda impera, bom, o que cabe a cada um de nós é lutar, não é? É lutar. Então, como espíritas, conhecedores de todo esse manancial de informações do mundo espiritual, nós sabemos muito bem quais sofrimentos se experimenta um espírito que desiste. Mas desistir é o mais fácil. Lutar é que é difícil. Por isso que se obtém muito mérito quando se luta bastante. Isso tudo aqui é para que a gente aprenda a ter coragem. Isso tudo aqui não fará do nosso mundo, dessa porta para fora, um mar de rosas. Não vai fazer. A nossa ilusão é justamente essa. Porque a gente está há alguns anos na casa espírita, na igreja, seja lá onde for, fazendo as nossas preces, nossas orações, dando o nosso dízimo, oferecendo o que de melhor nós temos ao altar, e a nossa vida continua do jeito que é. Então não é isso que muda. O que muda é o interior. É o conhece-te a ti mesmo. É o que nós temos capacidade de enxergar que precisa ser mudado e fazer o nosso caminho, considerando quem está à nossa volta, porque também não pode desconsiderar ninguém. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, nós não caímos de paraquedas na casa errada, no lugar errado, nós estamos condizentes com o grau evolutivo que nos encontramos. Estamos matriculados na unidade, no curso certo.
O conteúdo programático pode não nos agradar, mas é esse que nós precisamos. Então, para que a gente exercite amor, muitas vezes é preciso se decepcionar, é preciso ser traído, é preciso estar no desengano para descobrir que a melhor saída é amar. Como nós somos reconhecidos pelos espíritos superiores? Rebeldes à lei de Deus. Quem é rebelde, né? Vamos imaginar alguém rebelde que a gente conhece. Não é fácil. Não vai cortar o cabelo hoje? Essa barba está grande. Essa unha aí. Então, assim, né? A criatura que é rebelde, ela vai deixar a unha maior ainda. A barba vai ficar do Bin Laden. Só porque você está falando. Por quê? Olha o tom, olha o tom. Por quê? Porque eu sou orgulhoso. Não quero que me falem nada. Isso é postura de rebelde. Pois é, nós somos assim. Por isso que a gente está aqui na Terra. Por isso que é decepção em cima de decepção, é medo, é intranquilidade, é assombro. Mas a gente já tem aqui, olha, um conteúdo fabuloso para que a gente construa a fé dentro de nós. Dizem os espíritos que é uma das últimas conquistas do espírito aqui na Terra. Não é nessa encarnação, não. É aqui na Terra. O dia que a gente deixar a Terra, é porque a gente já ascendeu pra caramba. Não é? Então, é uma das últimas conquistas. Então, a gente às vezes se engana porque está fazendo uma meia dúzia de coisinha boa que já pode sair daqui. Já estou cheio de fé. E é inabalável a minha fé. Nada me tira do controle. Não fala isso não, porque quando fala aí que tem a prova, né? Ah, bom, ele expressou, disse que vamos tentar acreditar nele, né? Aí vem a prova. Aí a gente fica espantado. Meu Deus, eu achava que... Achava o quê? Porque se iludiu, não é? Porque estava conhecendo de certas coisas, achou que podia apagar o passado, não é? Achou que não tinha mais nenhuma prova difícil pela frente. Então, o que é a fé? A fé é inabalável, justamente, é compreender que é um terreno de lutas. Na literatura desses espíritos, pensem no melhor espírito, não vou nem botar Jesus. Vamos lá, Emmanuel, Joana, esses todos aí. Tiveram vida fácil? Tem um curso aí para falar das vidas da Joana, né? Só a Joana quando ela foi Joana de Cusa, meus amigos, né? Aquilo mexe pra caramba. Por quê? Foi para a fogueira com o filho do lado. Quem vai para uma fogueira com o filho do lado e o filho implorando, mãe, diz que você nem conhece esse Nazareno aí para a gente sair daqui. Meu filho, é melhor morrer pela verdade do que ficar vivo pela mentira. Então, foi fácil para ela? Não foi, não. Não foi fácil para ninguém, e ninguém disse para a gente que seria fácil. Pelo contrário. Gente, criar filho é fácil? Criar pode até ser, mas educar é fácil? Não é tarefa difícil? Então, quando nasce, que está ali, olha, né, no coeiro, que está bonitinho, quietinho, né, que parece um anjinho, olha e saiba que vai pensar por si próprio. Vai pensar por si próprio. O rosto é lisinho, vai crescer barba, você vai dizer 500 vezes, tira a barba, ele não vai tirar. E você vai tirar a calça pela cabeça, porque ele não vai tirar. A gente se ilude, não é? Aí se decepciona. Esse garoto, essa menina ficou tão mal criada. Não, já era.
bonitinha, rechonchudinha, já era danadinha. Mas a vida é assim. Esconde para a gente poder cuidar, dar carinho, botar tudo que é cheirosinho, bonitinho. Porque se a gente, de pronto, de cara, já visse a peça que é, então a gente precisa ter muita tenacidade, muita força, muita coragem para sobreviver e viver com qualidade, porque foi um pedido do Cristo para a gente. Viver em abundância, viver em qualidade. A gente entende isso do lado material, não tem nada a ver. É consciência tranquila dos nossos atos, exercício do sentimento positivo, é fazer o bem independente de receber muito obrigado, não é? Perdoar quantas vezes? Infinitamente, todas as vezes que for ofendido, vai perdoar e pronto. Não é fácil, não é difícil, não é fácil mesmo. Mas para quem é orgulhoso, precisa desse método. Os humildes tiram de letra. Tanto é que quando vem um humilde aqui, a gente se espanta. Deus tem sangue de barata, não é? Não reclama de nada, não fala de ninguém, não dá o troco nunca. Essa pessoa parece que não existe, não é daqui, não é mesmo. Está aqui só para chocar a gente, né? Para a gente sentir assim, poxa, tem gente que consegue. Se consegue, deixa eu tentar. Não tem nada perdido. Então, se um conseguiu, por que eu não posso conseguir? Até por orgulho tenta. Até por orgulho tenta. Aí, ele fala assim nesse capítulo, está no capítulo 27 do Evangelho. As qualidades da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, que é pela transmissão do pensamento, preces compreensíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, maneira de orar, e aventura da prece. Vamos lá na ação da prece, transmissão do pensamento, porque isso é que faz toda a diferença para a gente no estudo espírita. Quando a gente fala de oração, a gente fala do que é místico, do que é sobrenatural, não é? Do que não é material. A gente logo coloca nesse campo. Não é? A prece, ela é um ato material? A gente logo diz assim, não é não, é um ato espiritual. Mas ela é um ato material, sim. Por quê? Porque todos nós criamos ideias. Ideia não é matéria, porque é a criação do espírito. Mas essa ideia, ela se externaliza. Ela se exterioriza na forma de um pensamento. E como nós todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é matéria, esse pensamento se reveste desse fluido. E o fluido carrega esse pensamento num alvo onde nós o direcionarmos. Ou pelo menos onde a lei da afinidade fizer com que nós nos pareçamos. Então eu lanço um pensamento como ideia, ele se externaliza, ele toma forma pelo fluido que me cerca. E detalhe, esse fluido que num raio de distância me pertence, porque ele tem a qualidade do que eu sou, ele é exatamente como eu penso, como eu sinto, como eu intenciono e com o que eu faço. Então, o meu pensamento se reveste materialmente do que eu sou. E ele caminha. Então, é exatamente isso que Kardec explica para a gente no item 9, da ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos.
A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Aí no item 10, o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento. Como se processa essa transmissão? Seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal que ocupa o espaço. Não tem espaço vazio. Tudo é ocupado por fluido cósmico universal. Assim como na Terra, estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade, olha a potência máxima expressada por Leon Denis. Ele é o veículo do pensamento, o fluido é o veículo do pensamento. Assim como o ar é veículo do som. Não é assim que se propaga o som? Através do ar que nos circula? Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, olha o poder do nosso pensamento e que a gente não conhece e desconsidera. Olha quanto o nosso pensamento pode ter uma ação material. Olha quanto o nosso pensamento pode deixar alguém com dor de barriga, com dor de cabeça, com tonteiras, mal-estar. Mas como? Como um pensamento pode fazer isso? Porque ele vai carregar o meu fluido. E se o meu fluido é deletério, se o meu fluido é de maldade, e se o alvo se mantiver nessa sintonia, na mesma qualidade vibracional, vai captar igualzinho, vai ser o casamento fluídico. Então, a prece, ela se reveste de fluido. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento. Da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Está vinculado a isso. Essa energia, ela é exatamente o que é o nosso pensamento e a nossa vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Lembra do nosso lar que tinha lá um departamento, né, que arquivava as preces? Estou usando o termo arquivar, mas guardava lá as preces. Então os espíritos estavam lá com dificuldades, não podiam ainda, né, ter acesso àquilo, mas quando podiam, iam lá, sentavam à frente de um equipamento, não é assim? Que hoje a gente sabe que é um laptop, um notebook, né, alguma coisa assim, e eles sabiam, recebiam aquela prece. Então isso foi uma figuração que mostrou para a gente esse fundamento doutrinário aqui. Então não é em vão a prece que nós fazemos. Ainda que no momento, quem a gente queira que a perceba, que a ouça, né, que a receba, não esteja pronto ainda. Mas ela vai ser guardada. E ela passa pela permissão, pelo aval de Deus, se assim nós o fizermos. Não é? Porque Deus tem o seu modo de arquivar todo esse conteúdo. Afinal de contas, Ele é Deus. Não é? Com toda a sua potência, com toda a sua possibilidade. Então, não é um esforço em vão, é uma situação tanto espiritual quanto material, e que nós fizemos isso durante muito tempo sem considerar esse aspecto.
E aí ele diz assim, essa explicação, isso é interessante para a gente, visa esclarecer principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por finalidade materializar a prece também, mas tornar os seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva. Mas, onde está isso aqui? Compreensível, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, e o único que pode tornar a sua ação eficaz. Então, assim, tenho o meu sentimento, tenho a minha vontade, mas tenho que direcionar a Deus, porque é Deus que avaliza tudo isso, e não posso esquecer que junto desse pensamento vai um componente material. Isso muda muita coisa, não é? Porque nós nos sentimos coparticipantes. Por isso, lá no Livro dos Espíritos, dizendo que a gente precisa descobrir qual é a parte que cabe a gente na obra da criação. Porque Deus faz isso. Deus, o tempo todo, através das suas leis, emana para junto de nós o seu fluido. Ele não é material, mas nós não estamos no âmbito da Terra. Então, o pensamento de Deus toma essa característica e provavelmente, com certeza, né, recolhe o que de melhor qualidade de fluido existe no planeta. E pronto, espalha para todos nós. Através de quê? De quem? Né? Dos seus hierarquicamente trabalhadores. Até chegar no nosso guia espiritual, que a gente desconsidera tanto. A gente quer Deus, Jesus, esquece do guia. Pois é, Deus, Jesus, vai interagir conosco através desse trabalhador. Porque é o que está mais próximo da gente. É o que fluidicamente a gente ainda tem uma capacidade de perceber. Não é? A gente ora ao Dr. Bezerra de Menezes e aí se sente maravilhosamente bem. Aí diz, Dr. Bezerra, eu vi até um vulto, ele chegou aqui do meu lado. Ele me deu passe. Não foi, gente. Desculpa decepcionar, tá? Não foi. Sabe por quê? Vamos estudar a Gênese sobre a vibração, vamos estudar Leon Denis no Invisível, sobre as leis da comunicação espírita. E aí a gente vai ver que é uma questão vibracional. O pensamento do Dr. Bezerra não é igual ao nosso. Então, fluidicamente, o fluido dele é muito diferente do nosso. Não é? Então, Dr. Bezerra esqueceu da gente? Não, ele está de olho na gente. Quando a gente roga alguma coisa a ele não deixa de atender, não. Mas ele atende através dos trabalhadores, da sua falange de espíritos trabalhadores. Espíritos que têm o fluido parecido com o dele, e que assim vai descendo na escala, vai descendo, até chegar ao nosso guia. Coitado do guia, né? Ele é tão importante, tão fundamental. Foi ele que avalizou a nossa encarnação, tá? Tem lá a nossa assinatura no contrato, tem a dele como testemunha. Coitado, só sendo melhor que eu mesmo. E é o que a gente menos considera. Porque na casa espírita, a gente ainda fica ouvindo toda hora, né? Ora pelo guia, né? Lembra do seu guia. Em outras frentes, a gente nem lembrava dele. No máximo, acendia uma vela, meio a contragosto, né? Nem sabia por quê. Não, acende aí, é para o anjo da guarda. Mas é para quê? Não sei. Ele precisa de luz. Poxa, coitado, ele que está me dando luz, porque quem precisa de luz sou eu. Mas a gente ia lá e acendia.
Chegou na casa espírita, a gente viu, e não, a história não é essa. É um espírito muito bacana, né? Muito generoso, que resolveu dar o seu tempo de nos tutelar. E olha, ele não foi enganado não, porque ele estava junto de nós na composição dessa nossa encarnação. Ele nos deu força. Pode ir tranquilo, Iraci. Eu vou estar do teu lado. Mas dirigir casa espírita, não é perigoso isso? Eu vou estar do seu lado. E acredite. Então, cada função que a gente tem, cada compromisso que a gente assume, não vamos nos esquecer que não é a nossa babá. Também tem isso, né? Cadê o guia que não viu? Foi assaltado. Ah, não é guia? Tinha que estar olhando, né? Tinha que impedir. Lá no Livro dos Espíritos tem que, se a gente não tiver que morrer pela bala, pelo tiro, que eles vão lá e vão desviar a bala. Não vai, não. Não vai. Ele não vai ser contra a lei da natureza. O máximo que ele vai fazer, o máximo não, graças a Deus faz, é intuir da gente, sem saber porquê, resolver chegar um pouquinho para a direita. Sei lá, na hora me deu uma ideia, e aí, sei lá, eu fiz assim. Quando eu fiz assim, a bala passou. É isso que ele faz. O percurso da bala, ele não vai meter a mão, não. Uma vez lançado, é o que foi. Né? Agora, a gente, como nós somos seres pensantes, ele pode interagir no nosso pensamento e a gente, sei lá, vai coçar o pé, abaixa. Ou muda a caneta de lugar, a bala, o projétil bate justamente na caneta. Então, não foi nada de milagre, nada disso não. Pode ter teve lá a ação do guia, sim, com certeza. Alguns de nós, o guia deve ser triatleta, né? Porque porque o que a gente apronta não é brincadeira, não. É? Quem gosta do esporte radical, então, né? O guia deve ficar doido para segurar aquilo tudo, aquela dificuldade. Então, é assim com a gente. Então, a prece é o grande trunfo que a gente tem. Se a gente não lançar mão disso, não é? Se a gente não tiver um ato de humildade, de dizer a Deus, Deus, olha, eu me conheço, eu sei quem eu sou, mas me ajuda, é isso que Deus está esperando. Que a gente exercite, né, a humildade que a gente pode exercitar conosco. Se a gente se considerar, não, eu não preciso de ajuda, é orgulho. Então, eu preciso de ajuda como? Solicitando, pedindo. Através de quê? Da oração. Aí ele vem dizendo que o cristão, o espírita, né, que conhece de todo o processo, o mundo espiritual, a noite sai do corpo e tal, deveria, olha só, deveria, ao acordar pela manhã, agradecer ao Criador, né? Elevar o pensamento a Deus. Nem sempre isso é nossa rotina. Por quê? Porque nós descobrimos que não são as palavras. Mas, lembra do Inácio quando falou que a prece para nós, a oração para nós, é um ato de disciplina? É para isso. De concentrar pensamento, sabe? Quando a gente se percebe assim, muito acima, acelerado, desequilibrado mesmo, vamos nos lembrar de nos recolher alguns segundos. Se a gente precisa de alguma coisa, alguma imagem, alguma figura, que a gente olhe para o céu, olhe para a copa das árvores. Às vezes está difícil, você no trânsito, na dificuldade, você vê cada coisa, dependendo do local que você esteja, que você não se sente estimulado a orar a Deus. Mas vamos procurar. Vamos olhar a copa das árvores. Nem que no tronco, na raiz da árvore, estejam as piores coisas. Mas, com certeza, se a gente olhar para a copa,
né? Se a gente olhar para o céu, a gente vai receber um estímulo para dizer, Deus, me ajuda. O Palhano Júnior, ele fez um livro muito legal, que é o livro A Prece. E aí a gente descobre, né, porque a prece é o quê? Você invocar Deus, fazer um pedido, uma glorificação, agradecer, mas nesse conteúdo todo precisa ter 3 aspectos principais que ele cita no livro. Precisa ter concentração, meditação e vigilância. Olha que interessante. Para fazer uma simples prece, eu preciso estar carregado dessas 3 coisas. Mas eu não tenho isso, por isso que eu estou fazendo a prece. Mas eu preciso lembrar que, para orar, eu vou ter que dar uma parada daquilo que está acontecendo comigo. Então, se eu estou brigando, discutindo, não é durante a briga e a discussão que eu vou conseguir orar. Não vou mesmo. Então, vou precisar dar uma... Acabou? Acabou mesmo. Tem que falar. Então, ele ensina isso para a gente, que é muito legal, que a gente também começa a ter uma visão mais alargada, né? mais eficaz de todo esse processo. Por que a minha prece nunca dá certo? Porque provavelmente eu não desligo da aceleração, não é? Eu não me concentro, eu não medito um pouquinho antes de falar. Para um pouquinho, desacelera, respira fundo. Isso faz parte do pensamento começar a ficar de acordo, não é? E a vigilância, prestar atenção qual é o local que eu estou orando. Existem inúmeros relatos de espíritos que disseram, em certos ambientes, é melhor se abster da prece, dependendo da sua sensibilidade. Lembra? Não vai dar, senão eu teria que fazer outra palestra. Mas rapidinho. Tem um livro da Dona Ivone Pereira, eu acho que é Recordações da Mediunidade. O último capítulo ela fala isso. Foi lá numa taberna para passar por um processo de trabalho com o guia. Chegou lá, o guia desapareceu para ela. Ela ficou sozinha. E os espíritos ali só oferecendo bebida, essa coisa, e ela dizendo, não, eu não quero, não bebo, então faz isso, faz aquilo, ela, não faço. Afinal de contas, você veio numa taberna, não quer beber, não quer falar palavrão, não quer fazer nada, o que você veio fazer aqui? Eu vim em trabalho de Jesus. Não deu certo, né? Eles começaram a agredi-la pelo pensamento. Vou quebrar teu braço, vou quebrar teu braço, vou quebrar teu braço. Ela acordou com o braço doendo como se quase tivesse sido quebrado. Então o guia reaparece para ela, explica o processo. Em alguns lugares, nós vamos precisar nos abster de certas práticas, porque senão vão descobrir que a gente está ali com um propósito elevado. E se a nossa força não for tão grande, eles podem se sobrepor a nós. A gente pode falar isso numa outra palestra, senão eu vou ficar até as 10 horas aqui, tá? Então, olha, que vocês se sintam estimulados, corajosos, todos nós, né? Que nós tenhamos essa força de construirmos cada vez melhor o nosso próprio futuro. Que Jesus nos abençoe. Chegou o momento